Hebreus, livro de aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11. Hebreus vem depois de Timóteo, Tito, antes de Tiago. Nessa escritura se encontra na página 272 do Novo Testamento. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Diz no enunciado a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo e Bom Espírito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias.
Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida dos exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Glória a Jesus. Irmãos, eu só lembro de Deus me trazer essa palavra, a revelação dela foi a primeira palavra que Deus me deu como cooperador de jovens na Vila Moraes, a primeira reunião de jovens que eu atendi. Só lembro dessa vez de ter exortado essa palavra. E o Senhor apontou essa palavra, trouxe firme a revelação sobre a natureza da fé e os exemplos tirados do Velho Testamento. E como nós lemos aqui, essa passagem ela relata diversas passagens das Sagradas Escrituras, desde aqui da criação do mundo pela palavra de Deus, que é pela fé nós entendemos como o mundo foi criado e todas as coisas, que tudo aquilo que foi feito não foi feito por aquilo que é aparente, e foi vindo, passando por Abel, por Enoque, por Noé, por Abraão, por Isaac, Jacó, passando por José, Moisés, e o Senhor foi dando aqui, desse que escreveu essa epístola, de falar e de relatar exemplos da fé de homens, mulheres de Deus, do povo como um todo, quando fala da passagem do Mar Vermelho, e de outras passagens, e foi falando, e o que diremos mais, e mencionou pessoas e passagens, faltar-me o tempo contando de Gideão e de Baraque, e foi falando, e tudo isso, tudo que passaram, que enfrentaram, alguns foram apedrejados, cerrados, açoitados, mortos ao fio da espada, enfim, é uma passagem que marca bastante partes das Sagradas Escrituras, então vem trazendo em memória aqui a igreja, aos hebreus, né, ao povo de Israel que estava ali. Essa carta é referida ao próprio povo de Israel, aos hebreus mesmo, aos judeus que estavam junto dos discípulos, alguns que o Senhor havia convertido. E foi lembrando que isso tudo aconteceu com seus próprios ancestrais, com a sua própria a linhagem dos hebreus. Tudo isso que nós lemos aqui, tudo reflete e condiz a linhagem desse povo que recebeu essa epístola. É como se o apóstolo aqui, que escreveu essa epístola, ele estivesse relembrando tudo o que aconteceu e tudo o que ocorreu, para que eles estivessem ali após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, e ali era o exemplo da fé, que a fé que Cristo propagava, ela já vinha lá de trás pelo povo de Israel sendo manifesta. E esses todos que participaram de toda a construção do povo e de toda a linhagem que o Senhor trouxe, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da linhagem dos hebreus, tudo isso foi para que pudesse alcançar a promessa da vinda do Senhor Jesus. E todos esses, está escrito, morreram sem alcançar a promessa. Mas o apóstolo
ele dirigia essa carta falando que esses exemplos da fé deveriam dar ao povo a condição de acreditar que mesmo sem ver aquilo que o desígnio de Deus na vida de todos esses homens e mulheres que foram citados, eram para um dia o Senhor Jesus vir à terra, trazer salvação, e a promessa ser estendida a todos os homens, e que houvesse a reconciliação de Deus com o homem, e que o homem novamente pudesse ter o seu pacto novamente atrelado a Deus, e que pudesse voltar para o Senhor num outro corpo, numa outra situação, numa vida eterna, tudo aquilo que nós temos por promessa de Deus e através de Cristo Jesus. Mas tudo aquilo foi necessário passar para que houvesse exemplos da fé, e a fé sustentou a obra de Deus nos milhares de anos que foram passando. Tudo que foi acontecendo teve momentos difíceis, momentos impossíveis para os homens, momentos que não se tinham saída, momentos que não se tinham escape, momentos que não se tinham condição humana, e que o que é chamado aí na terra de sobrenatural, teve que acontecer para que a promessa de Deus viesse sendo vindo até que chegasse no cumprimento de Cristo. E o Senhor traz essa palavra e traz essa leitura para nós, para falar para a igreja que ainda que nós alcançamos a promessa da vida eterna e da graça, e nós já vivemos o dia da eternidade em Cristo, nós ainda não temos a promessa completa na nossa vida, ainda essa terra ainda está entregue ao mal, ao pecado, o dia de Cristo ainda não foi propagado, as trombetas ainda não soaram, e nós precisamos estar agarrados nessa promessa, estar agarrados nessa mesma condição. E como o povo lá atrás foi trazido e foi ajudado e foi imbuído de uma fé, e pela fé eles alcançaram testemunho, e o Senhor realizou a obra que tinha que realizar neles, da mesma forma nós, na nossa dificuldade, na nossa vida humana, nas nossas aflições, nos nossos medos, nas nossas angústias, nas horas das nossas encruzilhadas, nos momentos mais difíceis da nossa vida, onde tudo parece difícil, impossível, onde a morte parece que nos tomará, onde não aparece mais ter um escape, uma saída, onde parece que não tem mais caminho, onde parece que é loucura, onde parece que não tem mais racionalidade humana. Mas os exemplos da fé tirados do Velho Testamento foram para o povo, foram para os homens contemporâneos dos apóstolos, como um sinal dos exemplos da fé, para que eles enfrentassem a luta que eles estavam passando naquela época, porque a fé trouxe a promessa de pé no passar de todos os anos, e essa mesma fé e essa mesma promessa está na nossa vida, e pela fé nós encontraremos com essa tão grande salvação, e pela fé nós alcançaremos tão grande dádiva. Mas nós precisamos lembrar que aquilo que foi feito, daquilo que não é aparente, continua de pé na nossa vida. Irmão, irmã, você está aqui nessa noite, debaixo da tua angústia, debaixo da tua prova, da raiz da tua amargura, da debilidade da tua mente e da fraqueza dos teus pensamentos, mas o Senhor te diz: lembra de tudo que eu já fiz na tua vida, lembra daquilo que eu já fiz na tua história, lembra daquilo que eu já fiz para o teu pai, que eu já fiz para a tua mãe, para aqueles que passaram. E se você pode falar: mas eu não tenho história na graça, a minha família, a obra começou agora, eu sou novo, eu não tenho uma carga de uma obra, mas lembra dessas passagens, lembra dos exemplos da fé, ainda que você não tenha um exemplo dentro da tua casa ou ainda na tua vida, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra de Gideão, lembra de Moisés, lembra de Caim, lembra de Abel, lembra de todos esses que o Senhor deixou escrito aqui nessa passagem, e saiba que na hora da aflição, na hora da falta, na hora da enfermidade, na hora da batalha, na hora da angústia, o Senhor sempre se manifestou, o Senhor sempre criou caminho, o Senhor abriu o mar,
o Senhor pôs em fugida gigante, o Senhor mandou um exército embora, o Senhor derrubou muros que cercavam a cidade, o Senhor trouxe a vida, o Senhor deu a vida, o Senhor curou, o Senhor libertou, abriu a madre daquela que não podia mais gerar pelo costume das mulheres, o Senhor abençoou, fez um povo enorme, um povo grande e um povo que não é contado nem nas areias do mar e nem na estrela do céu. Sara já tinha 90 anos, mas pela palavra de Deus e pelo exemplo da fé em Abrão e em Sara, um povo foi criado, e isso é impossível segundo a mente humana, segundo a matéria, segundo a ciência, mas em Deus não há impossibilidade, em Deus não há madre cerrada, em Deus não há tempo e não há fora de tempo, em Deus há todas as coisas, em Deus há condição, em Deus há o operar, em Deus há o manifestar, em Deus há o milagre, em Deus há salvação, em Deus tem saúde, em Deus tem vida, em Deus tem prosperidade, em Deus tem abertura. Mas foi com exemplos de fé, não foi com exemplo de desânimo, não foi com exemplo de homem parado, de mulher pregada, emburrada. Sara não era uma mulher emburrada, Sara não era uma mulher travada, ela cria na promessa, ainda que ela se riu quando o Senhor falou com ela, mas ela abraçou aquilo que o Senhor prometeu para ela, ela se pôs a caminho, porque ela saiu com Abrão da terra deles, por aquilo que Deus falou para o seu marido, e foram morar em cabanas, e foram andando de um lado para o outro, e passaram, e foram entregue, e ela foi entregue à mão de homens, mas o Senhor aguardou, o Senhor aguardou, e no tempo de Deus, para ficar um exemplo de fé, de uma mulher de 90 anos, saiu uma nação inumerável. O que eu não posso fazer na tua vida, irmã, te diz o Senhor, o que eu não posso fazer na tua vida, irmão, não importa o tempo da tua vida, não importa o tempo passado, não importa a tua idade, quantos anos você tem nessa graça, não importa nada o que te falaram, que te fizeram a tua cabeça, o teu tempo já foi, o teu momento já passou, agora não adianta mais, te diz o Senhor, eu fui com Sara, eu fui com Abrão, eu serei contigo, a minha promessa está de pé na tua vida. Glória a Jesus. O mesmo Abrão, como lemos, aos 100 anos teve o seu filho Isaque com Sara. Ele tinha outros filhos, mas o filho da promessa era Isaque. E depois de Isaque já moço, o filho da promessa, o unigênito de Israel, podemos dizer assim, o filho da promessa, aquele que através dele ia sair a geração de tudo aquilo que o Senhor prometeu para Abrão. Mas teve um dia que o Senhor falou: Abrão, vai para o Monte Moriá, vai me oferecer o teu filho em sacrifício. E Abrão levantou de madrugada e falou, pegou 2 dos seus moços, abordou o jumento, preparou o jumento, pegou a lenha do holocausto, o fogo, o cutelo, e falou: vamos andando, que nós temos que oferecer ao Senhor. E quando depois de 3 dias na caminhada, para chegar ao lugar que o Senhor determinou, ele olhou um monte de longe, ele falou para os moços: fica aqui, não sobe, vocês não vão com nós, nós vamos, adoraremos ao Senhor, nós vamos voltar. E ele sabia que ele estava indo lá para oferecer o seu único filho ao Senhor, mas naquilo que ele tinha de promessa do Senhor, ainda que era impossível ele falar, ele falou: nós vamos, mas nós vamos voltar, porque não está escrito aqui, mas é como se nós pudéssemos ver, nem que seja da morte e da lenha do holocausto, Deus traz meu filho de volta, mas a promessa do Senhor na minha vida não vai morrer. E ele foi, e ele levou. E quando Isaque perguntou: pai, onde está o cordeiro, onde está para o holocausto? Ele falou: filho, Deus proverá. E foi indo, e preparou, e chegou no lugar, e pôs a lenha, e amarrou o seu filho, e ele levantou a sua mão. Está escrito, se lemos lá em Gênesis, se eu não me engano 22, está escrito:
Quando ele levantou a mão, o anjo bradou e falou: Abrão, Abrão. E o Senhor falou: agora eu vi que você me ama, que você me obedece, que você me tem por Deus. E um cordeiro atado pelas pontas foi visto no mato, como um sinal já do cordeiro santo e puro. Ou seja, eu não preciso de sacrifício de homem. Eu preparo o sacrifício daquilo que é meu, das minhas próprias, do cordeiro santo, imaculado. Mas eu só quero da igreja a consagração, a santidade, a entrega. Entrega a minha vida, entrega a tua vida para o Senhor. E o Senhor, Ele faz tudo. Ele faz tudo. Sem sacrifício humano, não precisamos mais de sacrifício corporal, mas no sacrifício de entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, lá atrás, na figura do cordeiro amarrado pelas pontas, o Senhor já trouxe a figura de Cristo falando da sua igreja: me serve, me ama, tenha fé como Abraão teve, e não faltará nada, tudo Deus proverá. Aleluia! E será que nessa noite, Igreja de Cristo, nós conseguimos entrar no mesmo sentimento dessa palavra, e não pela boca do que prega, mas pela revelação que do céu desce sobre a igreja da Vila Moraes, ecoa aos quatro cantos dessa terra a salvação do Senhor e dessa graça, e uma força e uma fé nova para tocar a nossa vida adiante, como esses homens e essas mulheres tocaram, sabendo que um dia nós abraçaremos a promessa de Cristo e a promessa de salvação da nossa alma. Dá, irmão, dá, irmã, para você ter fé um pouquinho na tua vida e entregar o teu caminho para o Senhor, porque aquilo que tu espera do Senhor tu receberá. Alamaia, Jesus. Mas sem fé não dá para agradar o Senhor. Sem fé é impossível. Parado, com o braço cruzado, entregando os pontos, largando no caminho, olhando para trás, lançando mão do arado, não tem como agradar o Senhor. Mas debaixo da tua angústia, debaixo da tua prova, debaixo da tua fraqueza, debaixo da tua debilidade humana, se mesmo assim você continua aqui me servindo, clamando: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio que tu pode fazer. Senhor, eu não estou tocando nada, mas eu creio que tu pode preparar. Senhor, olha o que vai ser da minha vida, mas eu estou aqui, Senhor. Eu continuo crendo na tua palavra, eu continuo agarrado na tua promessa, Senhor. Eu não parei, eu não larguei, eu não lancei mão do arado. Eu estou aqui, eu estou na tua presença, eu estou esperando um milagre, mas eu estou aqui. Alamai, o Sinai, e não faltou condição. O Senhor proveu para os antigos, o Senhor proveu para Abraão, o Senhor proveu para Isaac, o Senhor proveu para Jacó, o Senhor proverá na tua vida. Ala, Sukimai, tão somente creia. A fé é aquilo que não se vê, mas espera. É quando nós não enxergamos nada, daí o Senhor faz tudo. Aleluia, aleluia. Oh, Igreja de Cristo, sejamos visitados com a fé viva. Nessa noite o Senhor vai derramar para nós. Aleluia. Ai do pregador que incita aquilo que não é do Senhor, mas aquele que sente a revelação tem o dever de pregar o que Cristo mostra e o que a revelação do Senhor desce. Está entrando fé nessa igreja por essa palavra. Agarra na fé, vive pela fé, ora com fé, dorme com fé, trabalha com fé, faz a tua parte com fé, o Senhor proverá na tua vida. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Quantos exemplos de fé, quantos são incontáveis, inumeráveis, está escrito aqui. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, de Davi, Samuel, dos profetas.
Falta tempo. Se nós ler as Sagradas Escrituras, está tudo aqui, ó. Você crê, irmão, irmã, que na tua necessidade tem aqui passagem que fala exatamente na tua necessidade? Se abrir, se orar, clamar com fé, abrir a Escritura, naquilo que tu precisa eu falo contigo, eu te mostro alguma parte, eu te aponto, eu mostro para você que a tua vida tem jeito, que o teu filho tem jeito, que a tua empresa tem jeito, que o teu emprego tem jeito, que a tua saúde tem jeito, aleluia, que o teu casamento tem jeito, glória a Jesus, aleluia, que tem como eu operar, que tem aonde eu trabalhar, que tem aonde o Senhor entrar, te diz o Senhor. Mas nós precisamos manifestar uma fé viva, e é difícil demais, irmãos, é difícil. Pregamos a palavra na revelação do Espírito Santo, mas nós mesmos como homens admitimos, ter fé não é nada fácil. Se fosse fácil exercer a fé, as igrejas estariam lotadas, albardoadas, não haveria espaço, porque a mente humana ela é focada a nossa matéria, nós carregamos carga cultural daquilo que nós sabemos, e o homem ele tem que ver para crer, igual é um ditado popular, né? Então é difícil para nós que não enxergamos alguma coisa acreditar naquilo. Então a nossa própria crença no Senhor, em Jesus Cristo, nessa graça, é um exercício da nossa alma enfrentando as barreiras da nossa própria carne, da nossa própria mente, naquilo que o homem e a mulher conhecem como razão, conhecem como plausível, conhecem como palpável, porque a nossa mente humana ela é limitada. Então, existem pesquisadores, antropólogos, cientistas, que falam que se um homem for colocado a uma ilha de pequeno, um bebê, e lá ele não ter contato com nenhum outro homem, ele não vai falar, ele não vai andar, porque até a nossa fala, até o nosso andar, tudo é carga cultural daquilo que nós carregamos, porque é aquilo que nós vemos e vivenciamos. E a fé, ela vem totalmente contrária a isso. Nós exercitamos em nós, na nossa vida humana, tudo aquilo que nós não enxergamos com os nossos olhos. E aquilo que a nossa própria mente não consegue formular, porque isso não existe no mundo a qual vivemos. Vivemos esperando uma promessa daquilo que ainda nós não encontramos. Esperamos um milagre daquilo que ainda não recebemos. É uma guerra. É uma luta. Mas o Senhor está conosco nessa guerra. E essa palavra, ela é mais munição e ela é mais arma para você enfrentar a tua dificuldade, a tua debilidade humana. Hoje o Senhor quebra um pouquinho mais da tua razão material e te dá maiores horizontes espirituais para que a fé possa morar no teu coração. Glória a Jesus. Santa essa palavra. Glória a Jesus. Que possamos nos desvincular da nossa mente humana e que a mente de Cristo possa ter livre curso nos nossos pensamentos e possamos enxergar aquilo que nós não estamos vendo, esperar aquilo que nós ainda não enxergamos. É loucura para o homem, mas é sabedoria para o Senhor. A ciência do homem é loucura para Deus, e a ciência de Deus é loucura para os homens. Mas que todos os homens achem que em nós haja alguma loucura, mas que vivamos na loucura da graça, na fé viva que visita o nosso coração. Como os antigos alcançaram um testemunho, nós também alcançaremos as nossas porções, porque a promessa do Senhor está de pé na tua vida, meu irmão, a promessa do Senhor está de pé na tua vida, irmã, e com um pouquinho de fé, misturado na santidade, na consagração e no bom desejo de servir o Senhor guia os teus passos na face dessa terra. Nenhum mal te para, o adversário não te rouba dessa graça, a fraqueza não te toma, a frieza não esfria o teu coração, a falta de condição não vai, a falta de materialidade, de condição material, a falta de dinheiro, a falta de prosperidade humana, nada disso impede de você se salvar. Nada.
mas com fé, com santidade, consagração e amando o Senhor sobre todas as coisas e amando o teu irmão como a ti mesmo, o Senhor te diz: você vai até o final. Glória a Jesus. Essa é a palavra. Saiamos dessa noite, desse santo culto, firmados na fé. Que os antigos alcançaram testemunho, que nós já alcançamos testemunho, que na nossa história nós temos casos e situações e memórias e relatos e obras daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. O poder do Senhor, ele não diminuiu. A mão do Senhor, ela não encolheu. O braço do Senhor, ele não encurtou. E o Senhor continua trabalhando, mas precisa encontrar fé no nosso meio. E hoje o Senhor veio trazer um pouquinho mais de fé para a igreja da Vila Moraes. E ao final dessa palavra, nós vamos encerrar ela e vamos dobrar o joelho em oração. Igreja, vamos clamar ao Senhor, que o Senhor derrame uma fé abundante no nosso coração, na nossa vida. E ainda por esses tempos, as nossas bocas se abrirão, e esses microfones que hoje não foram talvez tão utilizados, haverá filas nesses corredores para contar que os sinais da fé alcançados pelos antigos, o Senhor também alcançou na tua vida. Não vai faltar milagre, não vai faltar obra, não vai faltar condição de você vir aqui na frente e contar: o Senhor derramou fé no meu coração e apareceu com milagre na minha vida. E lembraremos não daquele que pregou, não de alguma coisa, mas lembraremos: o Senhor falou que ia derramar fé, ia fazer obra, ia alcançar de Deus alguma coisa nova, e nós lembraremos: o Senhor é aquele que cumpre a sua promessa. Igreja, dobremos o joelho na mesma comunhão ao final dessa palavra, na mesma fé e comunhão. O Senhor vai derramar fé no nosso meio essa noite. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Com uma oração agradecemos a Deus. Amém.